E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso Satanás só te conta mentiras, é a forma dele te aprisionar. Veja o que Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No livro de João, capítulo 8, Jesus nos revelou que Satanás não é somente um mentiroso, mas é o pai da mentira, e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não creiam em Deus e, portanto, não sigam o seu caminho. Mas há uma firme esperança, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer os seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, dúvidas, e sopra em nossos ouvidos de que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. O nosso adversário está sempre tentando nos lembrar do nosso passado pecaminoso e nos fazer desistir de viver os sonhos de Deus para nós. O diabo adora nos deixar tristes, desanimados, confusos e incapazes. Mas como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vou te revelar as 7 principais mentiras nas quais o diabo quer que você acredite, e a 7ª delas tem sido praticada por muitos cristãos. Mas para isso, assista esse vídeo até o final. Clique no botão inscrever-se, se ainda não for inscrito no canal, e ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que colocarmos um novo vídeo. Deixe o like no vídeo e ajude o nosso canal a continuar propagando a verdade. A primeira mentira: a Bíblia não é a palavra de Deus. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheia de contradições. Mas pense numa coisa: você acha que se ela não fosse inspirada por Deus já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Pense em quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la, quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela. No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes, e todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade, através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz, e com isso mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso: o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo o que está escrito na palavra de Deus tem se cumprido fielmente. A segunda mentira: Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você já está na igreja há tantos anos, por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecados para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. E dessa relação nasceu um filho que veio a falecer e ele passou dias e dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente.
E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça, Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Por isso pense 2 vezes antes de se afastar dos caminhos de Deus, pois o preço pode ser muito alto. A terceira mentira: é possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um crente que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual de Deus fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito em Efésios 6, versículos de 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esses versículos falam sobre a importância de nos equiparmos com a armadura de Deus para resistir aos ataques espirituais e permanecer firmes na fé. A armadura inclui a verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus que é a espada do Espírito e a oração constante. A quarta mentira do diabo: todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas de outras religiões é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. E a cada dia, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que a Bíblia diz. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esses versículos enfatizam a singularidade de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ele é aquele que se deu como preço de redenção por todos, testemunhando a verdade e o amor de Deus através de sua vida, morte e ressurreição. Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos que, quando chegam ao fim, dão em um grande abismo. A quinta mentira do diabo: Deus nunca vai te perdoar. Uma das estratégias mais sutis que o diabo utiliza é distorcer o conceito de perdão e graça divina. Muitas vezes, ele tenta nos convencer de que não merecemos o perdão de Deus por causa dos nossos pecados, ou nos faz sentir culpados mesmo depois de nos arrependermos e buscarmos o perdão do Senhor. Essa mentira pode nos levar a duvidar da bondade e do amor de Deus, nos afastando da sua presença e nos aprisionando em um ciclo de culpa e condenação. No entanto, a verdade é que Deus é rico em misericórdia e está sempre disposto a nos perdoar quando nos voltamos para Ele de coração sincero. Um exemplo poderoso desse princípio é encontrado na parábola do filho pródigo escrita no Evangelho de Lucas. A partir do capítulo 15, versículos 11 a 32. Nessa história, um filho decide deixar seu pai e viver uma vida de excessos e pecados. No entanto, quando ele finalmente reconhece seus erros e decide voltar para casa,
seu pai o recebe de braços abertos, demonstrando o amor e o perdão incondicionais de Deus por nós, mesmo quando falhamos. Outro exemplo é a história de Davi, que mencionamos anteriormente. Apesar de ter cometido graves pecados, incluindo adultério e assassinato, Davi encontrou perdão e restauração ao se arrepender sinceramente diante de Deus. Isso nos mostra que, não importa o quão grandes sejam nossos pecados, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar quando nos voltamos para Ele com humildade e arrependimento. A Bíblia nos assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, não permita que o diabo deturpe a verdade sobre o perdão de Deus em sua vida. Lembre-se sempre do sacrifício de Jesus na cruz, que nos garante acesso ao perdão e à graça abundante do Pai Celestial. A sexta mentira que o diabo frequentemente tenta disseminar é: Jesus não é Deus. A negação da divindade de Jesus Cristo faz parte das astutas ciladas do inimigo. Ele procura convencer as pessoas de que Jesus não é Deus, mas apenas um grande líder espiritual ou um profeta. No entanto, a verdade é que a Bíblia é clara ao afirmar a divindade de Jesus. Em João capítulo 1, no primeiro verso, a Bíblia declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo identifica claramente Jesus como sendo Deus desde o princípio. Além disso, em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um, enfatizando sua unidade com Deus Pai. Outro versículo poderoso que confirma a divindade de Jesus é Colossenses 2, verso 9, que afirma: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que toda a plenitude de Deus reside em Jesus Cristo, tornando-o verdadeiramente Deus encarnado. Negar a divindade de Jesus é rejeitar o próprio fundamento da fé cristã. Ele não apenas afirmou sua divindade durante seu ministério terreno, mas também demonstrou poderes e atributos que só podem ser atribuídos a Deus. Ele perdoou pecados, ressuscitou os mortos, controlou as forças da natureza e realizou milagres incontestáveis. Portanto, é essencial reconhecer e aceitar a divindade de Jesus Cristo para uma compreensão completa do plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele é não apenas nosso Salvador e Redentor, mas também o próprio Deus que veio ao mundo para reconciliar a humanidade consigo mesmo. A sétima mentira: siga o seu coração. Essa mentira do inimigo é amplamente defendida hoje, até mesmo por alguns cristãos. Satanás tenta convencer as pessoas de que a verdadeira liberdade e felicidade são encontradas em seguir os desejos do coração, sem considerar os mandamentos e princípios de Deus. Ele promove a ideia de que a vida cristã é restritiva e limitada, e que a verdadeira realização está em buscar a satisfação pessoal a qualquer custo. No entanto, a verdade é que o coração humano é enganoso e propenso ao pecado. Jeremias capítulo 17, versículo 9 nos adverte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Seguir cegamente os desejos do coração pode levar à escravidão do pecado e à separação de Deus. Em Provérbios 28, 26, lemos: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Essa passagem nos alerta sobre a insensatez de confiar em nossos próprios sentimentos e desejos, e nos incentiva a buscar a sabedoria que vem de Deus. Além disso, Jesus nos lembra em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23 que, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Essas palavras de Jesus destacam a natureza corrupta do coração humano e a necessidade de transformação através da graça de Deus. Romanos 6, 16 nos adverte: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. No entanto, a verdade é que a verdadeira liberdade só é encontrada em Jesus Cristo. Ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Cristo oferece não é licença para pecar, mas libertação do poder do pecado e da escravidão espiritual. Portanto,
É essencial discernir a mentira de Satanás sobre seguir o coração e buscar a verdadeira liberdade e felicidade encontradas em obedecer aos mandamentos de Deus e seguir os caminhos da sabedoria divina. Somente através de uma vida centrada em Cristo podemos experimentar verdadeira paz, alegria e realização. Que possamos permanecer firmes na verdade da palavra de Deus e resistir às mentiras do inimigo, fortalecidos pelo Espírito Santo e pelo conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, meu desejo com este vídeo é que vocês aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não sermos enganados, conhecendo a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar e ouvir a palavra de Deus, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do diabo. Esse foi mais um vídeo para fortalecer a sua fé. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.